Há um dia que o cristão deseja mais do que tudo. Um dia glorioso, um dia maravilhoso. E esses momentos nos lembram muito bem que este tem que ser o anseio do cristão. Na verdade, como diz Salomão em Eclesiastes, os dias difíceis, a casa onde há luto, a tristeza do rosto, cumprem um papel importantíssimo na vida do cristão por causa disso. Porque ele lembra que a esperança dele não está aqui. Que há uma alegria, há. Jamais deveríamos pensar que Deus reservou para o povo dele a tristeza, a angústia, a aflição. Não. Todavia, a alegria que tanto almejamos ter está reservada no Senhor e está no Senhor. E o Senhor Jesus mostrou isso desde o início. Mostrou cumprindo promessas antigas que falavam sobre esta alegria que viria. Isaías louva ao Senhor profetizando o dia em que o povo de Deus iria exultar, se alegrar, em que a aflição finalmente seria tirada do meio do seu povo e a alegria do Senhor iria tomar conta da vida da igreja, do povo dele. Isso é real. Se em algum momento você tem estado triste nesse período, você precisa lembrar disso. Jesus veio trazer a alegria, sim. Sim. Jesus veio trazer a felicidade no Senhor. É verdade. Jesus veio cumprir as promessas maravilhosas, benditas, as promessas em que Deus nos fala da alegria nele. E para que nós vejamos hoje estas maravilhosas promessas se cumprindo em Cristo e seguindo na sequência de exposições no Evangelho segundo João, nós iremos para o capítulo 2, versículos de 1 a 12. Abramos, portanto, a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor Deus amado, obrigado por tudo outra vez. Agora pela palavra lida, porque ela é teu poder para a salvação.
Por meio dela, nós somos resgatados e transformados e somos santificados dia após dia, porque por meio dela o teu Santo Espírito opera poderosamente em nós. Por meio dela, outras vidas ainda serão libertas, serão salvas, e por isso nós louvamos o teu nome. Fala conosco, que tua palavra ecoe poderosa como as muitas águas, e pelo Espírito Santo adentre os corações, para que estes venham a ser quebrantados e então, ó Deus, impactados, transformados para o louvor do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado na vida daqueles que ouvem a palavra, conforme tua vontade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Filipe chamou os discípulos. Permitam. Jesus chamou os discípulos. Filipe e Natanael são os últimos a serem chamados por Jesus aqui no texto de João. E diz que depois disso, depois que aconteceu esse chamado de Filipe, 3 dias depois, houve um casamento. João começa os sinais do Senhor Jesus de forma muito diferente dos outros evangelhos. E ele começa com o casamento. E nesse casamento, Deus mostra a glória do Senhor Jesus na alegria que ele promoverá, como nós veremos. É muito importante que nós tenhamos em mente que o Senhor prometeu ao seu povo alegria. Para nós entendermos qual o papel aqui, inclusive do vinho, que é exatamente o instrumento para glorificar a Deus naquela transformação, e que tem um significado muito profundo, que comprova que Jesus é o prometido que veio para trazer alegria ao povo de Deus. Para isso, nós precisamos ir a alguns textos. Vamos para o texto de Isaías, capítulo 35, em que, como outros textos, o profeta fala do dia em que o Senhor traria alegria ao seu povo. Nesse texto ele ainda não fala do vinho, mas é o primeiro texto para nós entendermos a profecia, as promessas de Deus acerca da alegria no Senhor que um dia chegaria. Ele diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo, e disse Saron: eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Pulando para o versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Observem pelo versículo 5 a clareza de que Isaías não está falando de um dia de glória da nação de Israel apenas, como uma restauração física apenas, mas um dia especial, o dia do Senhor Jesus, que foi exatamente quando os cegos tiveram seus olhos abertos, os ouvidos dos surdos foram desimpedidos, os coxos saltaram e assim por diante. Há uma promessa, a alegria viria para o povo de Deus. E eles esperavam essa alegria. E disse que nesse dia eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. No versículo 14 do capítulo 1, João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No capítulo 2, versículo 11, que nós lemos,
Ele diz: com este deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. Jesus está ali para cumprir essa promessa. Ele está mostrando: chegou o dia, se alegrem, chegou o dia. Mas outros profetas nos ajudam a ver isso melhor. Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo de número 31, vamos pegar apenas alguns versículos. Versículos de 10 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. A princípio você pode dizer: não, ele está falando da volta do cativeiro. É o que realmente parece. E tipologicamente poderíamos até fazer uma alusão à volta do cativeiro. Mas o versículo seguinte, o 15, nos deixa claro que a intenção de Deus não é essa. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mateus 2,18 cita esse versículo, tendo cumprido-se exatamente na vinda de Jesus. Ele não está falando apenas do cativeiro, da volta, há algo muito maior. A alegria de quem volta do cativeiro não poderia ser medida, comparada com a alegria da presença do Senhor da glória. Ele chegou para trazer alegria, para libertar os cativos do pecado, como disse Jesus, e registrado então em João, que aquele que peca é escravo do pecado. Jesus está aqui para manifestar alegria. Há algo novo acontecendo. Por isso, inclusive, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17, o Senhor Jesus, quando interrogado sobre por que os teus discípulos não jejuam? Os de João jejuam, os outros jejuam, os teus não jejuam. Ele diz assim: mas não é momento de jejuar. O noivo está aqui. É momento de alegria. É momento de festejar. Algo novo estava acontecendo. A promessa de Deus sobre a alegria que viria sobre o povo de Deus estava se cumprindo. E eles não haviam entendido isso. Zacarias, capítulo 10, versículo 4. Zacarias, capítulo 10. A partir do versículo 4, falando de Cristo, outra vez diz assim: de Judá sairá a pedra angular. Quem é essa pedra angular? Cristo Jesus. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e faloei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração
se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Este milagre, este sinal, que é o primeiro da sequência de 7 sinais do Evangelho de João, é apresentado com um propósito. João quer mostrar a promessa de Deus, a glória de Deus se manifestou. Como ele disse no versículo 14, vimos a sua glória. Por isso, num casamento, numa festa, com muita gente, não temos uma contagem, mas pela quantidade de vinho que Jesus ali transforma, ou a água em vinho, aproximadamente 600 litros, mais ou menos os cálculos podem ser feitos, tinha muita gente. Jesus ali mostra que a alegria prometida, a glória de Deus, que traria alegria ao seu povo, estava presente, estava sendo cumprida. E por isso, aquele sinal era muito importante. Mas o texto, então, para a gente ir caminhando por ele, começa dizendo que eles foram convidados. Jesus estava não só com a família, a mãe e os irmãos, mas estava com os discípulos também. É interessante que o Evangelho de João é o único que trata a Maria desse jeito. Inclusive, ela só vai aparecer no Evangelho de João, nesse texto aqui, e depois ela só aparecerá no capítulo 19 de João. Ou seja, a Maria aparece poucas vezes e nas 2 vezes ela é tratada da mesma forma. Aqui a Maria aparece dentro desse propósito de indicar a Jesus que mostre para todo mundo quem ele é, e depois Maria aparece só no finalzinho, sendo acolhida, e em ambos os casos Jesus a trata bem, apesar de parecer que ele está tratando mal. E está ali com os discípulos dele. E é ela quem percebe que acabou o vinho. Vamos considerar que a Maria está perto daqueles que fazem parte da organização. Provavelmente família. Ela sabe que acabou o vinho. Por alguma razão, ela teve um acesso que outros provavelmente não teriam. E aponta para Jesus a oportunidade de fazer um milagre. Isso não é novidade. Veja que no capítulo 7, o Evangelho mostra outra vez que a família estava esperando Jesus mostrar para todo mundo quem ele era. Capítulo 7, versículo 4 diz assim: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Os irmãos dizendo para Jesus. Ou seja, eles estão esperando que Jesus mostre para todo mundo. A mãe está esperando que alguma coisa pública aconteça. Não sabemos, obviamente, o que é que se passa naquele coração, naquela mente, que nos outros evangelhos estão sempre pensando e refletindo em tudo o que estava acontecendo, como nos mostra Mateus, as promessas, o que Jesus dizia. Ela ruminava, ela refletia sobre tudo. Aqui, ela toma uma atitude. Jesus, chegou a hora de mostrar para todo mundo quem o Senhor é. Ela toma uma iniciativa, provavelmente nessa expectativa de que aconteça aquilo que deveria acontecer conforme as promessas do Senhor. E Jesus chama a atenção dela sobre essa atitude. Ele diz, olha, não chegou a minha hora ainda. Calma. A Maria gostaria que isso acontecesse logo. Se pensando no trono, como os discípulos que disseram, Jesus, gostaríamos de estar um a um lado, o outro do outro lado do trono. Como a multidão que, vendo a multiplicação dos pães, vai tentar fazer de Jesus rei. E Jesus sabia disso. Então, é possível que Maria esperasse que Jesus assumisse o trono, tivesse a mesma compreensão ainda muito física, terrena, política, como os outros. Nós não sabemos, mas vemos nela
um desejo de que se cumpra, que Jesus mostre para todo mundo quem ele é. Ele a corrige nesse momento. Calma, não é bem assim como você está pensando. Não é desse jeito que funciona, não é para isso que eu vim, não foi desse jeito que o Senhor me ordenou. E nisso já devemos pensar. Ainda que Deus tenha grandes promessas, grandes coisas para realizar na vida do seu povo e pelo seu povo, calma. Deus tem um meio, um caminho, um tempo para todas as coisas. E o povo de Deus deve ter paciência e deve esperar que Deus decida o tempo para tudo. Esse é o nosso tempo, é o tempo que Deus nos deu. É o tempo que nós devemos saber usufruir com sabedoria. Tempos difíceis, sim, mas este é o tempo. E Deus trará um tempo em que a plena alegria eterna também chegará. O dia em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Calma, mulher. Não é chegada a hora. Com essa exortação de Jesus, no Evangelho de João, ela desaparece. Como disse, ela só vai aparecer no capítulo 19, e não devemos pensar que ele a maltratou em momento algum, porque o ouvir, fazer o que ela pediu, já mostra que ele não estava ali para confrontá-la hostilmente. Observe que Jesus poderia ter dito, olha, não é chegada a hora, espere, quando chegar eu faço. Mas ele não diz isso. Ele corrige para que ela não interferisse nos planos do pai, mas ele faz. Tanto que ela diz, olha, diz para os serventes, façam tudo o que ele disser. E ele vai lá e faz. Mas ele tem um tempo para tudo. E Maria também precisava saber. Deus tem um tempo para tudo e um modo para tudo, inclusive na sua vida. Há um dia para casar. O João e a Letícia tiveram a graça divina de casar no dia certo. Se tivesse sido uma semana depois, se essa fosse a agenda, pensando aqui no curso que se deu, não teriam casado, porque tudo foi cancelado. Há um tempo para tudo. Há um tempo para ter filhos, há um tempo para se ter problemas, há um tempo para se ter coisas boas. Deus tem um plano. Às vezes o cristão vive como se Deus não tivesse um plano. Talvez você não tenha. Pode ser que você seja meio desorganizado em sua vida e não tenha plano nenhum. Ou talvez você seja aquele tipo, deixa a vida me levar. Mas Deus não é assim. Deus tem um plano. Deus tem um plano para toda a história. E esse plano vai ocorrer. E, inclusive, ninguém vai impedir que aconteça. Olhe para a história da redenção no Antigo Testamento e o Novo Testamento, que em poucas linhas Apocalipse nos conta no capítulo 12, e vai ver que Satanás tentou várias vezes impedir que Deus cumprisse o seu plano. Várias vezes ele tentou impedir que Jesus nascesse, e você vê isso na história conturbada, perturbada de Israel, sempre tendo alguém querendo impedir que Israel seguisse em frente, tentando impedir a continuidade da linhagem, tentando cortar o andamento do plano de Deus, e o Senhor, por providência poderosa e graciosa, vai garantindo que o curso do seu plano siga em frente. Quando Jesus nasce, Herodes, que é um dos instrumentos malignos, tentou matá-lo, mas não conseguiu. Deus tem um plano, e esse plano vai até o fim. Ele tem um plano, e esse plano favorece a igreja. Isso já deveria deixar a gente muito contente, que o que Deus prometeu favorece a igreja. É bênção para a igreja. Se os planos de Deus viessem com malefícios para o povo dele, então, aí a gente deveria se preocupar. Deus planejou coisas ruins para nós, mas não é verdade. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, fala que Deus tem grandes coisas para a igreja, só que elas estão reservadas. E a igreja tem que confiar nisso, tem que esperar nisso. Como Maria deveria esperar. Como Maria. Ela sai de cena.
Não dá para saber exatamente se o problema que surgiu no final do primeiro século, poderíamos considerar, segundo século está muito claro, muito presente, que hoje se chama de mariolatria. A tendência de pessoas, de mulheres principalmente, de exaltarem Maria sobremaneira. Não sabemos se João está tentando combater isto em alguma medida. O fato é que os evangelhos, inclusive Lucas capítulo 11, abramos nesse texto, versículo 27 e 28. Lucas capítulo 11, 27 e 28. Tem uma passagem que é difícil não olhar para ela como um propósito de impedir essa tendência à exaltação de Maria. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A Escritura, de alguma forma, encorta essa tentativa da exaltação da figura que é a mãe de Jesus. Uma serva de Deus, mas apenas uma serva de Deus, uma mulher. Aqui, ela sairá de cena. Então, diz o texto que Jesus, apesar de ter mostrado para ela que ela não deveria interferir nos planos divinos, e que ela não deveria apressar as coisas, e que provavelmente ela estava equivocada na ideia que ela tinha acerca de quem Jesus era e do que ele faria realmente, como nós mencionamos, acerca do seu reinado, do seu trono, do seu poder, da sua atuação. Mesmo assim, diz o texto que Jesus acatou a ideia. Versículo 5, como nós falamos, ela fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ele vai fazer. Aquele terminou se tornando um momento propício para a manifestação da glória e graça do Senhor, que prometeu trazer alegria ao povo de Deus. Apesar de ver em Maria uma precipitação, deveríamos considerar, assim como o Evangelho vai nos mostrar em vários momentos, que também é uma providência. Lá, nos outros evangelhos, pessoas contribuem com aquilo que Jesus gostaria de fazer, inclusive o Judas, que vai traí-lo, para que a vontade do Senhor se cumprisse. Os jumentinhos que são cedidos, o lugar onde seria a última ceia, ou a Páscoa, tudo contribuindo para que o plano redentor acontecesse exatamente como Deus quer. Pessoas que nem sabiam, como o sumo sacerdote Caifás, que diz a Escritura que ele profetizou a morte de Jesus. Importa que um homem morra do que toda a nação se perca. E diz então o evangelista que ele ali profetizou sem saber a morte de Cristo pelo seu povo. Uma morte como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, mesmo aqueles que não tinham entendimento acerca da obra divina, estavam contribuindo para que ela acontecesse. Que coisa maravilhosa. Deus usa até aqueles que não sabem, que são instrumentos para que Deus faça a sua vontade. Observe o tamanho do governo divino. Deveríamos nos preocupar quando as coisas parecem estar fora de controle? Ou deveríamos nos preocupar quando governantes não nos agradam? Quando pessoas não agem em conformidade com aquilo que nós entendemos ser o certo? Deveríamos preocupar quando epidemias ou pandemias acontecem? Deveríamos orar. Deveríamos colocar diante de Deus: Senhor, todas as coisas acontecem conforme a tua vontade. Dá-nos sabedoria para agir. Não foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4?
Quando, depois de terem sido soltos, Pedro e João se juntam com a igreja, e então, diz o texto, que unânimes levantaram a voz a Deus. Eles foram orar. Eles não foram bater panela em lugar nenhum. Eles não foram gritar e reclamar com seu ninguém. Não postaram nada no Facebook, por sinal. Eles foram orar. Essa era a atitude que deveriam tomar de primeira mão. E a oração deles mostra a teologia deles. Assim como as atitudes dos cristãos de hoje a respeito de todas as coisas que têm acontecido, quer governo, quer a pandemia, questões financeiras, quaisquer que sejam, mostram a teologia deles. Veja o que o texto diz no versículo 24, a oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas eu acabei de ser preso, Pedro e João. Acabei de levar uma pisa e doeu. Mas ele ora. Mas o Senhor sabia disso, o Senhor é o soberano, o Senhor está no controle, tudo é teu, e aconteceu porque o Senhor é o Deus da história. A teologia deles. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Senhor, tudo o que aconteceu foi cumprimento da tua vontade. Porque tu és o soberano. Eu apanhei porque o Senhor quis que eu apanhasse. Mesmo que tenha sido difícil, mas eu apanhei porque o Senhor quis que eu apanhasse. E então, o que eles pedem? Eles pedem graça a Deus. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos, aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Senhor, tu sabes de tudo, tu és o Senhor de tudo, tudo é teu. Nada foge da tua vontade, do teu controle, nada. Então, Senhor, olha para o que está acontecendo, para que o Senhor nos dê capacidade, nos dê sabedoria, nos dê força. Não nos deixe desistir diante das ameaças daqueles que querem nos impedir de pregar o Evangelho. Não nos deixe. Essa é a reação da igreja. A igreja ora. A primeira coisa que a igreja faz é orar. Ela não se precipita, ela clama. O que você faz diante do seu conhecimento acerca de que Deus está cumprindo sua vontade na história e está trazendo Jesus de volta? O que você faz diante da realidade, daquilo que está acontecendo? Qual é a sua atitude? Clama ao Senhor, coloca diante de Deus. Como disse Jesus, acalma o teu coração, Maria, acalma o teu coração. As coisas vão acontecer no tempo certo, do jeito certo. E aqui, vamos entender que ela é um instrumento de providência. Por quê? Porque ele é o soberano. Ele sabe o que está fazendo. E nesse momento, Jesus manifestará a sua glória para aquelas pessoas. Versículo 6, então, dando sequência, diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Vamos considerar 100 litros mais ou menos, já que há uma variação entre 30 a 40 litros cada metreta, vamos considerar 100 litros em cada metreta, em cada uma delas, em cada uma das talhas. Só que eram 6 talhas. Estou considerando então aproximadamente 600 litros. Não importa a medida exata, mas isso mostra que era muito vinho. Você imagina uma caixa d'água com 500 litros, ou como disse, um pouco mais, só de vinho? Então tinha bastante gente. Não sabemos exatamente quantas, 200, 300, 400, 500 pessoas, mas havia bastante gente. E eles já tinham bebido. E tinham bebido bastante. Bebido o quê? Vinho. É a mesma palavra
que aparece em vários outros textos. A palavra vinho é a mesma que vai aparecer quando o Noé se embriaga. É a mesma palavra grega. Eu, obviamente, estou me referindo à Septuaginta do Antigo Testamento. O Noé se embriaga e se embriaga exatamente com o vinho. 9, Gênesis 9, versículo de número 21. Gênesis 9, versículo de número 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Nada bonito, nada certo, muito errado, mas é exatamente o vinho. E a palavra grega aqui é exatamente a mesma palavra. Gênesis 14, versículo de número 18. Gênesis 14, 18. Ouvindo Abraão que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. A mesma palavra grega para vinho. Encontramos ainda no 19, 32. Capítulo 19, versículo 32. Vem, façamo-lo beber vinho, as filhas de Ló. Encontramos ainda no 27, versículo 25. Capítulo 27, versículo 25. Ele diz, então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu e trouxe-lhe também vinho. E ele bebeu. E assim, há vários textos. Inclusive, quando Levíticos 10 fala que os sacerdotes, quando fossem entrar no Santo dos Santos, não poderiam beber vinho. É a mesma palavra grega. E em Números, quando aquele que se consagrasse como nazireu não poderia também beber vinho. Todos os termos apontam para o mesmo produto. Mas por que isso é importante? Não é nenhum estímulo a beber vinho, até porque ele não é necessário. Você bebe se você quiser, mas é que há um significado nisso, como nós mencionamos. Ele não fez pouco, não, minha gente. Foi muito. Eles encheram, diz o versículo 7, encheram de água. Enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sal. 6 talhas cheias de vinho. Por que tanta abundância? E não foi um vinhozinho qualquer, o melhor vinho. Diz que o texto que o mestre Sala, depois que provou, chamou o noivo e disse, olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Depois que o cara não está mais apreciando o vinho, aí dá o inferior, porque ele não vai mais perceber que o vinho não é tão bom. E ele está questionando, mas você fez exatamente o contrário. Se o noivo considerou o normal, que deve ter sido a orientação do mestre Sala antes do casamento, olha, primeiro um bom vinho, depois o vinho inferior. Então vamos considerar que o bom vinho já tinha passado. Mas o vinho que Jesus fez, transformando a água em vinho, era ainda muito melhor. Era ainda superior. Era maravilhoso. Por que isso? Por que o vinho aqui é importante? Nós já vimos alguns textos. Outros textos, como Deuteronômio capítulo 7, versículo 13 e 33, versículo 28, contém a promessa de Deus sobre as bênçãos que viriam sobre o seu povo. Deuteronômio 7, versículo 13 diz, Ele te amará. Deus, né? Deus te amará. E te abençoará. E te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da terra, e o teu cereal e o teu vinho. Terá tudo em fartura, será a bênção de Deus. Deuteronômios 33, versículo 28. A bênção de Moisés nos diz, Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. O vinho alegra o coração.
O vinho é um instrumento para trazer alegria ao coração. Salmo 4, versículo de número 7, o salmista que se alegra em Deus nos fala disso. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A abundância, prosperidade. O vinho, ele é um símbolo de fartura e também alegra o coração, traz alegria. Por isso, ele representa muito bem que Jesus estava vindo para cumprir a promessa da alegria que viria a seu povo. Eles estavam festejando, eles estavam num momento alegre, eles estavam num momento festivo, e eles estavam ali com fartura. Jesus trouxe para eles alegria ao coração. Não só encontramos Jesus presente no meio do povo, vivendo com o povo, e por isso foi até acusado. Um beberrão e um comilão. Os fariseus criticando Jesus porque comia e bebia com os publicanos, com os pecadores, enquanto o João Batista não comia com nenhum deles. E criticaram ambos. Jesus estava entre o povo, mas não apenas isso. Estava ali para trazer alegria ao povo. Deus trouxe em Cristo a alegria de Deus. Ele trouxe a promessa da fartura, da bênção que prometeu desde os dias do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento. E é por isso que, lá em João, ainda, capítulo 16, João 16, versículo 22, Jesus diz: assim também agora vós tendes tristeza. Ele está se referindo à partida dele para a morte. Eles começaram a se entristecer porque estão perdendo Jesus. Jesus estava indo para a morte. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Parece que Jesus está falando da volta, né? Mas não está. Leia o restante do texto e você verá que ele está se referindo à morte e ressurreição. Ele está se referindo a, realmente eu tenho que morrer. Isso desde o capítulo 14, que ele começa a falar da sua morte. Mas não fiquem tristes, eu estou voltando. E quando eu voltar para vocês, a ressurreição, porque Cristo está em nosso meio, Cristo habita entre nós e nos foi dado do seu Espírito para isto. Então a alegria que vocês terão no coração, ninguém poderá tirar. O cristão deve transbordar de alegria e não deve achar que isso é ruim. Puxa, eu estou vivendo em dias tão maus, por que meu coração tem alegria? Se a alegria é a alegria do Senhor, é a alegria de pertencer ao Senhor, e é a alegria de viver para o Senhor, esta alegria ninguém poderá tirar e ela deve existir no seu coração. Deus veio em Cristo trazer esta alegria e você deve cultivá-la. De tal modo, Deus quer que o cristão tenha a alegria nele. Essa é a questão. A alegria nele. Não é a alegria porque comprou um celular novo, um carro novo, uma casa nova, ou porque está numa festa, ou porque foi para o shopping, ou outra coisa qualquer. Não é a alegria porque alguma coisa boba da nossa vida, cotidiana da nossa vida aconteceu, mas é a alegria nele, que tanto pode estar presente nos momentos bons da vida, quando passeamos, por exemplo, quanto nos momentos difíceis, quando somos isolados por necessidade. Uma alegria que Jesus disse que ninguém poderia tirar. E ele mostra, fazendo com que a água se transforme em vinho, que ele veio trazer alegria. Porque o vinho é um símbolo da alegria, como nós lemos o profeta Zacarias dizendo, como a alegria como quem está a tomar vinho, porque é a alegria que ele traz ao coração daquele que prova. Você tem alegria no seu coração em Cristo Jesus? O cristão deve cultivar, porque Jesus veio trazê-la. Filipenses, Paulo, quando está escrevendo, está preso. E mesmo estando preso,
fala da sua alegria em Cristo em toda a carta. Ele usa várias vezes a expressão se alegrar, se regozijar. Ele fala isso várias vezes. É impressionante. Versículo 18, por exemplo, ele diz: que importa? Estavam acontecendo algumas coisas. Ele diz: que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E é este Paulo preso, mas que a alegria do Senhor não é tirada. Ele está numa prisão, ele foi açoitado, um homem maltratado, um homem privado de muitas coisas. E ele diz isso na própria carta aos Filipenses. No capítulo 4, versículo de número 12, ele diz: tanto ser estar humilhado como ser honrado. Passei por tudo isso, fome e escassez. Um homem machucado, mas o coração cheio de alegria. Ninguém conseguiu tirar. O cara que açoitava Paulo não tirou a alegria do coração de Paulo. O cara que o lançou na prisão não tirou a alegria do coração de Paulo. O cara que o privou de uma boa comida não tirou a alegria do coração de Paulo. O cara que o privou da comunhão com os irmãos não tirou a alegria do coração de Paulo. E ele então escreve para os irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque Cristo veio trazer essa alegria. O imperativo para que o cristão se alegre nele é porque Cristo veio trazer esta alegria. É parte do plano redentor. Jesus inaugura os seus sinais, seu ministério, mostrando: aqui está aquele que foi prometido pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, por Zacarias e por todos os outros profetas. Aquele que manifestaria a glória de Deus, trazendo ao povo dele a alegria. Alegria para um povo maltratado de todas as formas. Mas não uma alegria qualquer. Uma perfeita alegria. É essa alegria que deve estar no seu coração. E você precisa cultivá-la em Cristo Jesus. Você precisa se achegar a Ele. Senhor, a alegria já está em ti. Não é algo que vai ser criado. Não é algo que você vai tentar encontrar em algum lugar. É algo que já foi estabelecido. Jesus já veio e já trouxe da alegria que está nele, que é dada pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, pela palavra que foi dada à igreja, pela certeza da presença constante dele no meio da igreja, pelo conhecimento do Senhor, que com todas as suas promessas mostra seu amor e sua graça no meio da sua igreja. Tudo isso é razão para nós nos alegrarmos. E é por isso que os discípulos não podiam jejuar. A palavra de Jesus não é uma quebra do jejum. Antigo Testamento podia jejuar, Novo Testamento não pode jejuar. Os apóstolos jejuam. Basta ler Atos dos Apóstolos e você vai encontrar os apóstolos jejuando. A questão não era essa. A questão era o momento. A questão é, agora, quando o noivo está aqui, não dá para jejuar. Ele veio trazer festa, ele veio trazer alegria. Não era o momento para isso. Porque ali se estava manifestando a promessa de Deus, se cumprindo a promessa de Deus. O Senhor manifestará a sua glória, trazendo alegria para o seu povo. Deus trouxe alegria para você. Isso é importantíssimo. É tão importante que em Filipenses, como nós falamos, é um imperativo. E tem uma íntima relação com o contentamento. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você tem alegria no seu coração? Você recebeu essa alegria? Você tem essa alegria? Ou você ainda está procurando em algum lugar? A falta dela vai promover um descontentamento também.
uma falta de contentamento com as coisas que acontecem na vida. Puxa, as coisas não estão como eu gostaria. Seja a casa, seja o carro, seja o trabalho, seja a saúde, seja a política, seja a economia, seja o que for. As coisas não estão como eu gostaria. E então o coração vai se amargurando, vai se angustiando. E o cristão vai alimentando uma tristeza constante, como que, enquanto eu estiver aqui, eu vou só ter angústias mesmo. É verdade que o Senhor nos disse que no mundo passareis por aflição, mas ele disse, eu venci o mundo. Tanto que Paulo, mesmo angustiado pelo mundo, não se desanimava. Mesmo angustiado pelo mundo, ele estava cheio da alegria do Senhor. Não é masoquismo, estou apanhando e sorrindo. É a alegria consciente, racional, presente pela certeza de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Pela certeza de que o Senhor está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Não estamos mais sozinhos. A partir dali, os discípulos deveriam saber que eles estariam com o Senhor para sempre. Jamais estariam sozinhos e deveriam se alegrar no Senhor. Como é que eu cultivo isso? Essa é uma pergunta importante. Como eu cultivo a alegria prometida pelo Senhor? Como eu cultivo a alegria que nós encontramos nos Salmos, como no Salmo 16, quando diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Como eu desfruto dessa alegria? Quando as coisas não estão bem lá em casa, eu só sinto angústia, só sinto tristeza. Quando não estão bem no trabalho, eu fico amargurado. Tanto que, às vezes, termino soltando os cachorros com os outros. Como eu cultivo essa alegria? Salmo 68, versículo 3. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Como eu consigo? Uma alegria tão importante que ela serve de testemunho ao mundo. As pessoas olhavam para os cristãos e não entendiam. Os mártires chocaram o Império Romano. Eles não entendiam como é que um povo que só é maltratado por alguém que inclusive já morreu, Jesus Cristo, tendo em vista que eles não acreditavam na ressurreição dele. E eles, ao mesmo tempo, continuam perseverando, lutando e transbordando para nós uma alegria que é incompreensível. Como? Andando com o Senhor. O problema é que a sociedade deixou de andar com Deus. Ser cristão passou a ser uma tradição apenas, onde nós vamos a uma igreja onde tem culto e voltamos para casa para viver a nossa vida cotidiana. Aquilo que se tornou o fórum íntimo. Ou seja, Deus deixou de fazer parte da vida toda, de estar presente na vida toda do cristão, e ele está presente apenas aqui. É o único lugar onde o cristão vem verdadeiramente, vai orar, vai louvar ao Senhor, vai ouvir a palavra de Deus, e no dia a dia ele estará fazendo outras coisas e se ocupando de interesses particulares. O cristão, em momentos difíceis, ele não vai orar ao Senhor. Dissemos pela manhã e repetimos, porque isso inclusive já foi uma experiência. Nos dias maus, nos dias difíceis, se agendarmos uma vigília, mesmo que muitas pessoas estejam em casa, é mais fácil irem ao shopping do que virem para a vigília. É mais fácil encontrar uma outra coisa para fazer do que estar em uma vigília. Mas aí eu fico me perguntando, mas não está tudo ruim? Não está tudo um problema? Não tem gente desempregada, gente doente, gente com problema X, Y, Z? Então, onde é que eles estão? Já que há reuniões de oração, já que há vigílias de oração, onde é que estão essas pessoas? Porque elas estão em casa olhando o Facebook? Porque elas estão em casa na internet assistindo um filme? Porque elas estão passeando por aí? Porque elas estão fazendo compras? Se as coisas estão ruins,
Porque elas não estão de joelhos orando. Enoque andou com Deus. Se destacou de toda a sua geração. Deus não era uma área da vida de Enoque. Deus não era uma religião de Enoque. Deus era a vida de Enoque. Ele andava com Deus. Deus não saía do lado dele, nem ele do lado de Deus. Ele andava com ele. Como um pai deve andar com seu filho, nos fala Deuteronômio, capítulo 6. Em todo momento, ele andava. Mas, na sua vida, que lugar Deus ocupa? Você tem andado com Deus ou só visita? Vou à igreja domingo. Pastor, eu vou à igreja domingo. Uma bênção. Só falta dizer às vezes, vou visitar Deus. Se perguntar se você ora todo dia, se você lê a Bíblia todo dia, se você realmente acorda pensando em Deus. Primeiro pensamento que uma música nos fala por aí. Ou seja, já acorda, olha para a janela e diz, Senhor, obrigado por esse dia. Não importa se está fazendo sol ou chuva, obrigado por esse dia. O pensamento é instantâneo. Uma pessoa apaixonada, um menino ou uma menina, quando abre os olhos, o primeiro pensamento que vem é a pessoa. O caderninho da escola fica cheio de coraçãozinho. Passam boa parte do tempo pensando e planejando o futuro. Não é nada obrigatório, ninguém obriga. Pense em fulano. É uma pessoa que está imersa nesta ideia. O cristão deveria pensar em Deus primeiro. Antes mesmo de pensar na esposa, no esposo, deveria pensar em Deus primeiro. Deveria acordar e Deus, de fato, seu primeiro pensamento. Porque a alegria do Senhor toma conta do seu ser. E mesmo que ele abra a porta da despensa e veja que não tem nada, mas ele sabe que Deus está ali, que Deus está presente e que Ele cuida, Ele sustenta, Ele basta. Afinal das contas, disse Deus, a minha graça te basta. Ele é o primeiro e o último pensamento. Como seria diferente a vida de muitos se Deus fosse de fato o primeiro pensamento? Se Deus fosse de fato o último pensamento? Como seria diferente os sonhos? Como seria diferente as atitudes no trânsito? Se o primeiro pensamento fosse Deus e você fosse ao trabalho, e aí tem uns barbeiros por aí, que seja lá o que eles venham a fazer, eles não tirariam sua paciência, porque Deus está ali, você está andando com Ele, você está pensando nele. Então, a sua vida será conduzida por Ele. A alegria do Senhor é fundamental na vida do cristão, porque ela diz respeito à presença constante de Deus em sua mente e em seu coração. Paulo diz, após falar da ansiedade, em Filipenses 4, 6, no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. A alegria não também? A alegria do Senhor não toma conta da mente e do coração daquele que está andando com Deus e que se regozija no simples fato de pertencer a Deus. Eu pertenço a Deus e isto traz abundante alegria, a consciência das promessas de Deus terem se concretizado em Cristo e terem sido trazidas para mim pelo Espírito Santo e pela palavra. Já traria para você, já trariam para você esta alegria, porque a alegria do Senhor nos foi dada por meio de Cristo Jesus. É preciso que você cultive esta alegria em Cristo Jesus. Ele quer isso. Isso faz parte das bênçãos que vêm por Cristo Jesus ao cristão. Faz parte. Olhar para Jesus e se alegrar nele. Ali Jesus mostrou que ele é este. Ele é este que traz as promessas de Deus sobre as bênçãos, sobre a alegria.
Ele era aquele que traria regozijo, plena satisfação ao coração do seu povo. Ele é aquele que traria a alegria independente da circunstância, não mais ligada a ter ou não ter as coisas, como tipologicamente ou figuradamente parece em Israel nas farturas, mas uma alegria que vai muito além. Observe que o Antigo Testamento fala muito das bênçãos de Deus sobre o povo e a terra, mas em Cristo a dimensão da alegria de Deus extrapolam o espaço e as bênçãos materiais. E em Cristo Jesus, nós encontramos judeus, os apóstolos, todos eles eram judeus, que têm uma alegria no seu coração que independe das circunstâncias. Todos eles tiveram privações, todos passaram por lutas, nenhum deles teve fartura, nenhum deles viveu uma vida abundante aos olhos dos homens. Mas em todos eles vamos encontrar uma alegria indescritível de alguém que recebeu uma alegria que ninguém pode tirar do coração. O mundo consegue tirar a alegria do seu coração? Cultive uma alegria, a alegria do Senhor, que ninguém pode tirar. É esta que está reservada para nós. É esta que você tem que cultivar. Eu fiz uma visita a uma família e algo ficou marcado nela e em mim também. A família passou anos planejando alcançar algumas coisas. Casa, móveis, coisas boas, por sinal. E conseguiu. Anos que, inclusive, marcado por tristezas. A tristeza de não ter conseguido, de não ter alcançado, luta, esforço. E terminou, inclusive, negligenciando a vida com o Senhor, de tanta preocupação e anseio por alcançar um sonho de ter uma casa, uma boa casa, móveis e tal, as coisas bonitas. Uma família que era simples. Alcançou. Ficamos felizes em ver que Deus deu graça, mas perceberam que, na verdade, aquilo não era nada. Pensando que aquilo traria alegria para os seus dias, perceberam que de repente surgiu um vazio no coração tão profundo que então lembraram que estavam negligenciando Deus por causa dessas coisas. O vazio de ver que nada daquilo estava trazendo alegria nenhuma, era só uma casa, eram só móveis. Eram conquistas que, por melhores que fossem, o coração estava vazio do mesmo jeito. Quer alegria? Cristo é esta alegria. Vai para Ele. Porque realmente só a alegria de Cristo ninguém pode tirar.